Antes de começar a revisão, vou fazer um comentário sobre o episódio 24, que apesar de encerrar o arco do Gaiden e ter algumas informações importantes, não acho que seja necessária uma revisão. Basicamente foi um episódio de transição que mistura alguns elementos do Gaiden e do capítulo 700. Por exemplo, aqui finalmente é mostrada a foto em família que vemos no último capítulo do Gaiden, e a reunião dos Kages onde é revelada a existência de uma ameaça maior do que a Kaguya. Claro que com uma certa adaptação, pois no mangá, aparentemente essa reunião aconteceu há muito tempo, além de que Sasuke e Sakura estavam presentes, e tudo é revelado pelo Sasuke. Eu lembro que no mangá algumas pessoas questionaram dizendo que como é que o Sasuke não vê a Sarada há pelo menos 10 anos se ele participou dessa reunião com o Naruto como Hokage? Mas aí é que tá, quem disse que ele precisava visitá-la? A intenção dele era justamente se manter distante. Estar em Konoha e visitar a Sarada são duas coisas completamente diferentes. Já no anime, além de ser ligeiramente diferente com o Naruto revelando tudo o que eles descobriram, os incidentes com Nua e o Shin foram adicionados às falas do Naruto, que tenta fazer uma conexão entre os eventos e dá uma certa relevância aos mesmos, até revelando que o Shin também tinha algum material relacionado a dimensões paralelas, o que para mim até redime um pouco a falta de um destaque mais profundo no personagem. Pelo menos agora ele tem uma pequena relevância no enredo como um todo. Além de terem aproveitado essa reunião para adicionar um elemento do capítulo 700, o Boruto pichando o monumento dos Kages, o que também acontece nas vésperas de uma reunião dos Kages. Eu sei que tem um pessoal que costuma reclamar da falta de uma adaptação do capítulo 700, mas nesse momento não faz diferença. O capítulo 700 foi um epílogo que teve o papel de mostrar o que acontece aos personagens anos depois e também apresentar a nova geração, algo que o primeiro arco do anime já fez. As únicas partes do 700 que realmente fazem falta são a cena da Hinata e Himawari colocando flores no túmulo do Neji e a Sarada seguindo o Boruto, pois isso mostra que ela tinha algum tipo de afinidade com ele. De resto, tudo o que vimos lá já foi apresentado de alguma forma. Esse episódio também teve alguns pontos interessantes que merecem um destaque, como o começo com o Naruto cuidando de uma árvore seca, que segundo ele foi uma das poucas que sobreviveram à destruição da vila, provavelmente se referindo ao ataque do Pain. Mas essa não é a única referência que temos aqui, só o fato dele estar cuidando da árvore é uma referência ao hobby dele revelado nos databooks, jardinagem. Inclusive, a árvore em si até serve como uma forma de simbolizar o que o Naruto fala sobre a nova geração durante a reunião, que eles ainda são apenas brotos que um dia irão superá-los como shinobis. O broto nascendo da árvore seca representa uma nova geração que nasce para assumir o lugar da anterior, que nesse caso é representada pela árvore seca. E por falar nisso, que cala a boca o Garadeu nos Kages, hein? Como sempre. Outro ponto é a explicação sobre a capacidade do Sharingan de analisar a estrutura do jutsu, copiá-lo e tomá-lo para si, onde o Konohamaru diz que não dá para fazer isso com ninjutsus de alto nível ou aqueles com capacidades peculiares. Uma explicação um pouco mais abrangente do que tínhamos anteriormente, muito mais condizente com tudo que vimos em Naruto. Porque o Sharingan não funciona vendo o jutsu e o usuário utilizando como se não fosse nada. Muita gente reclama que essa capacidade foi esquecida na série, mas na verdade existe uma diferença entre copiar um ninjutsu e ser capaz de utilizá-lo. O Sharingan, na teoria, pode copiar qualquer ninjutsu fora Kekkei Genkais, mas na prática, usar esse ninjutsu copiado vai depender da capacidade do usuário em utilizá-lo. Ele pode analisá-lo, ele pode copiá-lo, mas tomá-lo para si são outros 500. Ele não consegue usar ninjutsus que estão acima de sua própria capacidade, que não são de uma natureza que ele domina, que necessitam de uma quantidade de chakra acima da que ele possui ou de alguma ferramenta para serem utilizados, como o Genjutsu da Taiyuya, que precisa de uma flauta. Até mesmo o próprio Sasuke teve que aprender o Raiton antes de dominar o Chidori,
como é afirmado pelo Kakashi no capítulo 319. Além disso, todo mundo se esquece que a maioria dos vilões que foram enfrentados pelo Kakashi e o Sasuke eram usuários de Kekkei Genkais ou Hyjutsus e Kinjutsus que seriam impossíveis de serem reproduzidos. Enfim, eu até poderia me aprofundar em outros detalhes, mas vamos logo dar continuidade à revisão. O episódio já começa com uma referência interessante para quem já leu o mangá. No noticiário podemos ver Madoka Ikkyu, o daimyo atual do País do Fogo, pela primeira vez no anime. Aparentemente está acontecendo algum tipo de problema no País das Ondas e o País do Fogo está dando apoio. Só lembrando que, se levarmos em consideração Kakashi Hiden, o País das Ondas agora é um dos países mais ricos do mundo. Um enorme centro comercial. Ataques terroristas contra esse país não devem ser incomuns, inclusive acontece um em Kakashi Hiden. Pois bem, na academia, assistindo ao noticiário, a Anko lamenta a situação, o Iruka fala sobre todo o esforço que eles tiveram para trazer paz a Konoha. O interessante é que durante o seu diálogo podemos ver o estádio onde acontecem as finais do exame de Chunin e o dirigível que vemos durante o filme ainda em construção. Enfim, logo após eles começam a conversa sobre a razão do Naruto estar ali, os formulários para excursão em Kirigakure. Porém, são interrompidos pelo Boruto tentando fazer uma brincadeira com Iruka, tentando usar Futon, mostrando que ele já tem um certo interesse em aprender naturezas elementais, futuramente uma das suas principais especialidades. Bom, no dia seguinte na sala de aula, o Shino fala sobre a excursão e pede algum voluntário para ser o líder da excursão, aquele que vai assumir toda a responsabilidade de manter a ordem e as aparências da classe durante a excursão. O que obviamente ninguém queria em uma classe como aquela, e acabou sobrando para o Boruto, que estava amarrado e amordaçado como punição pela brincadeira que tinha feito no dia anterior, não podendo responder por si mesmo. Eu não sou muito fã de comédia em Battle Shonen, mas confesso que eu dei risada com essa cena, principalmente com a Sarada induzindo todos a votarem no Boruto até o ponto de que a Sumire ignorou o desespero do coitado e virou a cara. Enfim, em resumo, o Iwabe demonstra um certo descontentamento com a excursão, aparentando conhecer muito bem Kirigakure, o que indica que talvez ele tenha alguma conexão com a vila. Ele ou um de seus pais deve ser de lá. Durante a viagem no navio temos algumas interações entre os personagens, com destaque na interação entre Boruto e Sarada, onde a Sarada revela que indicou o Boruto como líder para evitar que ele crie confusões e para que todos tenham uma excursão divertida, já que o próprio Boruto é o problema da classe. Depois eles saem correndo, brincando e se provocando de forma amigável, que pra mim foi muito agradável, cara. Uma forma de mostrar que os dois estão em sintonia e possuem um forte laço de amizade, mesmo que não admitam. E sinceramente, acho que são esses pequenos detalhes que faltaram na relação entre o time 7 original, porque rivalidade e brigas o tempo todo não conseguem transmitir a sensação de que eles eram realmente uma família. Além disso, outra interação importante foi entre Boruto e Mitsuki, onde Boruto pergunta como usar o Futon Kamitachi. O interessante é que o Boruto achava que quase conseguiu, mesmo Mitsuki afirmando que ele ainda não conhece as naturezas de chakra. Isso me faz pensar na possibilidade do Boruto ter uma habilidade inata de usar várias naturezas elementais, assim como os Uchihas com Katon, algo que talvez esteja relacionado ao fato dele ser filho de um Jinchuriki que possui chakra de todas as bijus, mesmo que a maioria em uma escala menor. Eu defendo a teoria de que todas as Kekkei Genkais que não estão diretamente relacionadas aos clãs descendentes da Kaguya, Shinju, Uchiha, Hyuga, etc., foram originadas de Jinchurikis, experimentos com chakra das bijus ou a divisão de chakra feita pelo Hagoromo. Esse chakra teria de alguma forma alterado o DNA do indivíduo e ele teria passado essas características aos seus descendentes. A própria Kaguya é um exemplo. Mas enfim, é só uma teoria. Bom, eles finalmente chegam a Kirigakure, que está bem diferente do pouco que vimos dela em Naruto, restando apenas algumas construções remanescentes aqui ou ali, e são recepcionados pelo Kagura,
seu guia na excursão, um garoto um pouco mais velho, com uma bandana indicando que já é um genin formado, além de ter uma aparência muito próxima ao do Yagura, o quarto Mizukage. E como é de se esperar, temos aquela clássica situação onde as meninas ficam doidas pelo cara andrógeno com cabelos e olhos aberrantes. O Kagura é um exemplo de padrão de beleza dos animes. Bom, o que se espera dessa situação é que o protagonista fique com inveja e trate o cara super popular com arrogância. Mas não é o que acontece. O Boruto foi super legal com o Kagura e rapidamente faz amizade com ele, por ele também ser um fã do Kagemasa. Mas enfim, indo direto ao ponto, o Iwabe se separa do grupo e é seguido pelo Boruto e Denki, aparentemente sabendo muito bem onde estava indo e mostrando que conhece muito sobre o passado da vila. Em um certo momento, eles acabam arrumando confusão com um delinquente, mas a luta é interrompida pelo Shizuma, sim, aquele mesmo que faz parte do clã Hoshigaki, apesar dele ser bem mais humano em comparação ao Kisame. O que pode indicar que as pessoas com aparência animalesca são uma raridade ou produto de experimentos. Talvez por isso mesmo o Kisame, Kidomaru e Orochimaru sejam tão únicos na série e possuem aparências que remetem aos seus Cuti-Uzes. Talvez eles sejam frutos de experimentos envolvendo Senjutsu. Eu sempre teorizei essa possibilidade, mas que seja. E o episódio termina com Shizuma tentando intimidar o Boruto, apesar de reconhecer sua coragem, e a vila sendo coberta por um misterioso nevoeiro logo após sua partida. Agora, terminando o vídeo, apesar desse ser um episódio de introdução ao arco, devo confessar que foi divertido e teve uma atmosfera agradável. É aquele episódio com um conteúdo leve que você termina relaxado. Às vezes, ver os personagens interagindo casualmente entre si é mais importante e mais interessante do que qualquer luta. Eu entendo que a princípio pode parecer algo desnecessário, mas são justamente esses momentos que constroem um vínculo entre os personagens e fazem diferença no futuro, tornando certas ações e decisões questionáveis, entre aspas, bem mais compreensíveis. Será que o fandom reclamaria da relação entre Naruto e Sasuke, Sasuke e Sakura, o time 7 original como um todo, se eles tivessem mais alguns momentos como esse? E eu dou um destaque especial à interação entre Boruto e Kagura, o que certamente acabará em uma amizade que será importante no decorrer do arco. Raramente se vê um protagonista de Battle Shonen que se comporta assim, admirando e reconhecendo alguém como Kagura, o cara mais velho e popular com as garotas. Normalmente eles tratam caras assim de forma imatura e estúpida. O Boruto tem seus momentos de imaturidade, mas no geral, quando não se trata do Naruto ou de alguma desavença com a Sarada, ele se prova um protagonista bem distante do que eu estou acostumado em Battle Shonens. Sem aquele clichê básico do protagonista que sempre tem que ser o brigão e o retardado do grupo. Aqui eles estão tentando equilibrar o Boruto entre momentos em que ele realmente age assim, afinal não devemos esquecer que ele ainda é uma criança apesar de tudo, e momentos que ele age de forma mais racional e madura. Afinal isso faz parte da descrição do personagem. Ele mistura algumas características da personalidade do Sasuke e do Naruto em um único personagem. Enfim, a princípio tudo ok, levando em conta que se trata de um episódio de introdução naturalmente mais parado. Eu não teria muito que acrescentar, porém, esse começo já dá uma pista sobre o tipo de história que esse arco terá. Esse episódio segue todos os padrões de um shonen focado em vida escolar. Eu já tô vendo aquele clássico roteiro onde a classe vai fazer uma excursão em outra região e acabam se deparando com os delinquentes dos colégios locais, onde no final o líder dos delinquentes acaba recebendo alguma lição de moral dos visitantes e muda o seu modo de agir e pensar. É tanto que Shizuma e Hasako parecem garotos com seus 15 a 18 anos, apenas delinquentes, não super vilões que estão pondo a segurança da vila ou do mundo em risco. No máximo, talvez eles estejam mexendo com algo que não deviam, provavelmente o que está causando o nevoeiro repentino.
Claro que ainda é cedo para afirmar qualquer coisa e este arco ainda pode ter muito a oferecer. Como por exemplo, o mistério envolvendo o Yuabe, que foi uma grande surpresa, e eu estou muito ansioso para saber como é que será desenvolvido durante o arco. Mas levando em conta outras séries com esse tema e os resumos dos episódios, este arco terá uma história curta e simples focada num problema pequeno e localizado, o que não significa que seja ruim. Nem tudo tem que girar em torno de um grande problema envolvendo a segurança de uma vila, olhos mágicos ou segredos ancestrais. É melhor deixar certos assuntos para os conteúdos do mangá. Às vezes, a simplicidade é o melhor caminho, principalmente quando se quer fazer uma construção de mundo e introduzir novos personagens que, pelo menos até o momento, não estão relacionados ao núcleo principal da história, o que parece ser o principal foco aqui. A minha única preocupação real com este arco é a relevância que esses personagens terão no futuro, porque pelo menos o Kagura já tem uma importância garantida sendo treinado para suceder o Chojuro. Esse é um detalhe que não pode ser ignorado, pelo menos pelo que vemos na prévia do próximo episódio. Além disso, ele tem alguma ligação com o Yagura, tanto no nome quanto na aparência, sendo alguém do mesmo clã ou talvez até mesmo um clone dele. Levando em conta que o Chojuro se mostrou o Kage mais preocupado com a habilidade da geração atual, não seria estranho que ele tenha pedido um favor ao Orochimaru, criar um clone do Mizukage mais poderoso que já existiu, o Yagura. Só lembrando que Orochimaru faz parte da Aliança Ninja. Eu não duvido que ele tenha acordos com os Kages por baixo dos panos. Mas enfim, não me parece que o Kagura será um personagem relevante após o arco. Não com esse nível de importância que estão colocando nele. E se vamos ficar sabendo sobre algo envolvendo o passado de Kirigakure e o Yagura, quando e como exatamente ele foi controlado pelo Madara, algo que não ficou muito claro em Naruto, certamente será através dele. Já o Shizuma não dá pra saber, ele soa como um vilãozinho menor que não vai passar desse arco. Mas ele é do mesmo clã do Kisame e provavelmente vai se redimir no final. Então provavelmente ele terá algum papel no futuro como um dos novos espadachins da névoa. Mas independente de como esses personagens serão tratados futuramente, eu estou encarando esses conteúdos feitos para o anime, com light novels e tudo mais, como enredos complementares, apresentando, desenvolvendo e se aprofundando em personagens, habilidades, vilas e entre outras coisas que veremos futuramente no mangá, talvez não de forma tão abrangente como estamos vendo no anime. Por isso mesmo a necessidade desse complemento. Talvez o Kagura apareça em algum momento, interaja com Boruto e tudo mais, porém ele não terá o mesmo desenvolvimento que estamos vendo aqui. Então é isso. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.